Olá, gente, tudo bom? Voltamos para a nossa segunda aula sobre disciplinas espirituais. Eu quero recapitular um pouco do que a gente falou na outra aula. Nós vimos que o que tem afligido o mundo também tem afligido a igreja, né? Nós também estamos insatisfeitos, nós também estamos ansiosos e preocupados com a vida, e nós temos realmente percebido que a igreja tem sofrido o mesmo mal que o mundo tem sofrido. É óbvio que eu não posso generalizar, né? Porque a igreja são pessoas e nem todos estão nesse pé. Mas, na sua maioria, vamos dizer assim, nós temos visto esse quadro e a gente começou a falar um pouco de como tudo isso tem permeado a nossa vida e que nós descobrimos que já foi oferecida intimidade pra gente. Nós podemos acessar exatamente agora o trono do Pai, nós podemos ter intimidade com Ele e de fato termos comunhão, nos tornarmos um com Ele. E aí a gente terminou falando um pouco de como nós podemos fazer isso, né? E essa é a matéria dessa aula. Para falar sobre isso, eu vou abordar algumas disciplinas espirituais, que são oração meditativa, da solidão à solitude, que é um trecho de um livro do Henri Nouwen muito bom, que não está dentro desses, mas eu vou indicar para vocês agora os 3 movimentos da vida espiritual, e esse é um dos movimentos que ele fala. Também vamos falar sobre a disciplina do jejum, a disciplina da comunidade e da oração intercessória. Nessa aula a gente vai focar na meditação. Eu quero ler uma frase do Dietrich, do livro dele do Discipulado, que fala: a graça de Deus é imerecida, mas se em algum momento tivermos expectativas de crescer na graça, precisamos pagar o preço de um curso de ação conscientemente escolhido que envolva a vida individual e comunitária. O crescimento espiritual é o propósito das disciplinas. Então, quero que a gente fixe isso. O crescimento espiritual é o propósito das disciplinas espirituais. E vamos começar falando, então, sobre a oração, a meditação e a solitude. A palavra meditação nas Escrituras ela é encontrada cerca de 58 vezes, que significa ouvir a palavra de Deus, refletir nos feitos de Deus, relembrar os atos divinos, ponderar sobre a lei de Deus. Então, isso significa que quando ouvimos a voz de Deus, nós começamos a refletir na sua lei e automaticamente nós passamos a obedecê-lo. As Escrituras falam que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Qual é a característica principal das águas? Quando você está de frente para um oceano, você senta na praia, você ouve aquele barulho das ondas vindo. Para mim, a principal característica das águas é justamente esse barulho contínuo que fica, mesmo que esteja só aquelas ondinhas fraquinhas que ficam quebrando no final das ondas, você sempre está ouvindo um barulho as águas. Então a voz do Senhor é como o som de muitas águas, ela é constante, sendo que o que acontece é que muitas vezes os nossos sentidos espirituais eles estão obstruídos por causa de toda essa confusão do dia a dia, por causa de toda essa vida que pode se tornar uma vida espiritual, mas muitas vezes ela nos engole e nos faz ficar obstruídos para ouvir a voz de Deus, e nós não conseguimos realmente ouvir a voz dele. Então, não ache que se você tem aquela crise, tipo, eu falo com Deus, mas ele não está respondendo, eu acho que eu vou ser ousada de te dizer que você que não está ouvindo. Então, Deus, ele sempre está falando e nós precisamos atinar os nossos ouvidos para isso. E a palavra meditação, ela é isso. Ela significa isso, ponderar, ouvir a voz de Deus e conforme nós ouvimos, nós passamos a obedecer. Nós temos grandes exemplos de pessoas nas Escrituras que aprenderam a ouvir a voz de Deus. E eu quero que vocês anotem alguma dessas pessoas para vocês estudarem e verem, mas a gente não vai se ater a essas pessoas porque eu quero que a gente se atenha ao nosso maior modelo, que é o próprio Jesus. Mas eu vou falar sobre elas em alguns versículos e vocês podem anotar. Enoque, que andou sempre em comunhão com Deus e um dia não foi mais encontrado. Gênesis 5:24. Samuel, que aprendeu a ouvir a voz de Deus através do sacerdote Eli. 1 Samuel 3, do 1 ao 18. Elias, que se afastou para um lugar despovoado e aprendeu a discernir a voz de Deus numa brisa suave. 1 Reis 19, do 9 ao 18.
E Isaías que viu e ouviu a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei, quem irá por nós? Isaías 6, do 1 ao 8. Mas, como eu disse, eu vou me ater, vocês anotem e estudem, mas eu vou me ater à vida do próprio Jesus, que eu acredito ser o nosso maior exemplo. E para falar da vida de Jesus, a gente não sabe muito bem como. Tem algumas passagens nas escrituras que falam um pouco da infância dele, mas não tem muitos detalhes. Mas eu acredito que, até pela tradição judaica e como eles eram ensinados, né? E Jesus, o fato de Jesus ter se tornado um rabino, ele construiu esse relacionamento com Deus durante esses 30 anos de ministério, 30 anos de vida dele, porque ele começou o ministério dele de fato só com 30 anos. Então, durante toda a vida dele, eu acredito que Jesus foi construindo esse relacionamento, tanto que quando ele começa a fazer discípulos, ele começa a ensinar os seus discípulos a orarem, e como ele poderia ensinar algo se ele não tivesse aprendido? Então, acredito que nesses 30 anos de vida, Jesus foi aprendendo a ter relacionamento com Deus através da oração e da meditação. E ele criou o hábito, né, de se afastar para um lugar secreto, mesmo estando extremamente atarefado com o seu trabalho, que era a sua vida ministerial. E para isso eu quero que a gente abra algumas passagens, e aí depois eu vou comentar um pouco sobre elas. Então, nós vamos abrir em Mateus 14 primeiro. Mateus 14, 13 e 23. Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto à parte. E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. 23. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mateus 26, do 36 ao 46. Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então ele lhes disse: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E aí a gente vê, durante toda essa passagem, Jesus falando com os discípulos para eles vigiarem e orarem. E os discípulos sempre voltavam a dormir. Você pode ler depois até o 46. Marcos 1, do 33 ao 35. E toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos doentes, acometidos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se e saiu e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar. Lucas 5, 15 e 16. A sua fama, porém, se espalhava cada vez mais e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava. E por último, Lucas 16, 6 e 12. É Lucas 6, isso aí. Lucas 6, 12, desculpa aí. Lucas 6, 12. Naqueles dias, Jesus retirou-se para um monte a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. Começando por essa última passagem, Jesus, antes de escolher os discípulos dele, antes de tomar uma grande e importante decisão da vida dele, ele passou uma noite inteira orando. Quantas vezes nós nos fazemos várias coisas no nosso dia, tomamos várias decisões sem ao menos consultar a Deus? E eu acho interessante de todas essas passagens que a gente foi lendo, é que Jesus sempre ia para um lugar deserto e ele permanecia nesse lugar deserto.
Então, a importância da solitude. Como eu falei, que a gente ia falar um pouco do movimento que o Henry Nouwen fala no livro dele, da solidão à solitude. Nós precisamos entrar num lugar silencioso, um lugar físico mesmo, silencioso, e ali estar com Deus. E Jesus, ele fala isso, né, em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Então Jesus, ele está nos ensinando a viver, a entrar nesse movimento de solidão, de ir para um lugar deserto, entra no teu quarto, no seu secreto, sozinho, você e Deus. Conforme você entra nesse lugar de solidão, solidão, você começa a encontrar aquele que é a plenitude de tudo em todos, que é o próprio Deus. E quando você começa a encontrar essa plenitude, a sua solidão, ela passa a se tornar solitude. Você começa a realmente, na sua solidão, encontrar Deus. E é isso que Jesus está falando, está ensinando aos discípulos nessa passagem de Mateus 6,6. E ele demonstra isso, como a gente viu em todas essas passagens, com a sua própria vida. Ele tinha relacionamento com o Pai, ele ia para lugares secretos, ele ia para montes, desertos e orava e permanecia ouvindo a voz do Pai. Mesmo depois de um dia tão atarefado, onde ele curou uma cidade inteira praticamente, como a gente leu numa das passagens, e curou vários enfermos e expulsou vários demônios. Ele parava um momento, mesmo cansado. Eu posso pensar em Jesus como homem, cansado depois de um dia inteiro. Imagina você, expulsando demônio e curando gente numa cidade um dia inteiro. Você cansado, chegar, e mesmo cansado você não se abater pelo cansaço, procurar Deus e ter um momento com Ele. Muitas vezes eu tenho chegado, agora eu tenho estagiado num lugar um pouco distante da minha casa, eu pego 3 ônibus. E às vezes a ida é umas 2 horas, mais 2 horas para voltar de trânsito. E o meu trabalho tem um desgaste emocional e mental assim, muito grande, porque eu medi um autista. E aí junta o cansaço emocional e o cansaço físico da viagem. Às vezes eu chego em casa e eu não quero saber de nada, eu só quero tomar banho, comer e descansar. E esses dias eu tive uma experiência muito boa, assim, onde mesmo no meu cansaço, eu não tinha conseguido meditar, acordar mais cedo para meditar. Eu falei, Deus, hoje eu quero te entregar o meu cansaço. Eu quero ter um momento com você e, tipo, só o que eu tenho para te dar hoje é o meu cansaço. E conforme eu fui falando aquilo, eu fui sendo tão cheia da presença dele que o meu interior e o meu físico foi sendo renovado. E eu não sei explicar para vocês, mas sobrenaturalmente eu fui sendo renovada por Deus. Então, eu sei que a Escola Betânia, vocês que estão aí ouvindo essas aulas são pessoas que provavelmente trabalham, estudam e têm uma vida tão atarefada durante todo o dia. E eu quero incentivar vocês. A primeira coisa prática que nós precisamos fazer é encontrar um lugar secreto na nossa casa e é parar um tempo para meditar e estar com Deus e ouvir a Deus. Muitas vezes você não vai conseguir ouvir, porque, como eu falei, os nossos sentidos espirituais eles estão muito obstruídos. Vão ter vezes que você vai querer dormir. E o Richard Foster fala nas disciplinas espirituais, que é celebração das disciplinas, muito interessante que ele fala sobre isso, assim, quando a gente começa a nossa vida com Deus e a nossa disciplina de parar e ouvir Ele, que muitas vezes nós estamos tão cansados e nós queremos dormir. E eu, crente que ele ia dar um esporro, assim, quando eu tava lendo o livro, né, tipo, vai, toma um café, acorda, anda. Ele fala, dorme. Dorme porque... Infelizmente, às vezes a gente está tão agitado, tão cansado, que inicialmente a gente precisa entregar até esse nosso cansaço. E conforme, às vezes você dorme um pouco no próximo devocional, claro que você não vai dormir todo o devocional, mas um próximo devocional, próximo momento, que é o devocional, o momento que você separa para estar com ele, que é esse momento de você entrar no seu quarto e ouvir ele, você vai estar renovado. E já aconteceu comigo de dormir, às vezes... Nesse cochilo que eu tirei, Deus falou comigo. E ele é surpreendente. Ele não está limitado aos nossos métodos, às nossas formas impessoais, como eu falei. E muitas vezes ele está muito feliz do simples fato da gente ter parado, mesmo cansado, para estar com ele. E ele que está em secreto recompensa a gente.
Então, a vida de Jesus é o nosso maior exemplo. E conforme a gente vai permanecendo com Ele, encontrando com Ele, a gente vai realmente absorvendo, encarnando o que é a oração. A palavra oração tem vários significados, mas um dos seus significados é terrila ou tefila. Não sei muito bem a pronúncia, mas que significa encontro. Então, conforme a oração é o quê? Encontro com Deus, né? Ele ia na virada do dia e falava com o homem e a mulher no Éden. Então, é encontro. Conforme nós nos encontramos com Ele, nós realmente entendemos que somos casa de oração. E no nosso interior, nós nos tornamos também um lugar de encontro com Ele para outras pessoas. Então, eu encontro tanto com Ele no meu secreto que eu entendo e descubro que eu sou um lugar secreto. E aí, quando eu tô dentro do ônibus, mesmo naquela agitação do ônibus e tudo mais, eu posso encontrar Ele, porque eu não fico limitada só a um espaço físico. Mas é muito importante nós começarmos com o espaço físico. Não tente pular etapas e sair do espaço físico para já fazer devocional só dentro do ônibus. Comece com o espaço físico, comece entrando no seu quarto. Mas conforme você vai entrando nesse lugar, você vai realmente se tornando uma casa de oração ambulante. E por onde você vai, por onde você estiver, você consegue ouvir a voz dele, não só ouvir a voz dele, mas transmitir a voz dele para outras pessoas. Isso é muito legal. Tem várias experiências de, estar no meio da rua e conseguir ouvir a voz de Deus e abençoar a vida de uma pessoa com uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Mas por quê? Porque eu cultivei esse lugar secreto, eu entrei nesse lugar durante anos da minha vida, parando para ouvir a voz dele. Os meus sentidos foram sendo desobstruídos para ouvir a voz dele. A gente vê no Antigo Testamento que no tabernáculo de Moisés, a voz de Deus ela era ouvida onde? Em cima da Arca da Aliança, entre dois querubins, num espaço vazio. Então, o momento de você... As disciplinas espirituais, eu acredito que o que elas geram na gente? Esse espaço vazio. Porque o nosso interior está tão cheio de entulhos, tão cheio, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E ele precisa de um lugar vazio para falar. A voz dele se propaga, né? O som se propaga em um lugar vazio. Ele precisa disso. Então, a representação disso é a Arca da Aliança, onde ele vinha e falava. E existe agora uma arca no nosso interior, porque a habitação dele não está mais só sobre nós, ela está dentro de nós. Então, a Teresa de Ávila, nesse livro aqui, Vida de Oração, da Teresa de Ávila, que eu indico muito, é muito bom, ela traz uma analogia sobre o castelo interior. E quanto mais ela se encontrava com ele, as moradas do castelo interior dela iam crescendo e ela ia se descobrindo uma morada para ele, e isso ia expandindo dentro dela até que ela se tornasse realmente uma com Deus. Mas é tudo uma questão de perseverança, de insistência. Mesmo quando você falha um dia, você retornar no outro dia, porque você lembra que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E ele tá vendo a sua insistência, a sua perseverança, ele tá vendo o quanto você quer ele, que você quer crescer no conhecimento dele. Então, nossa primeira dica é um lugar secreto, entra nele, encontra com ele. Quando você entra, o que você faz? Primeira coisa, você se concentra. Às vezes a gente está tão agitado no nosso dia que a gente não consegue nem se concentrar. Tem uma dica que o Richard Foster dá, que é de você sentir a sua respiração, para você ir acalmando. Que às vezes a gente chega tão ofegante do dia, a gente não consegue nem respirar direito. Então respira. Ele fala uma coisa interessante que ele faz, que se você quiser fazer também, eu não faço muito, mas é de colocar as mãos para baixo e as mãos para cima. As mãos para baixo é você colocar diante de Deus tudo aquilo que está te afligindo, daquilo que está te preocupando. Você coloca diante dele. E quando você vira as mãos para cima, você recebe dele. Você começa a pedir a presença dele aumentar para que você esteja mais sensível à presença dele. Isso é uma técnica que ele criou, que ajudou ele a se concentrar. Você pode, com Deus, fazer o seu jeito. O meu jeito cantando, eu gosto muito de cantar. Então, até as minhas preocupações, eu canto.
mesmo sem saber tocar nenhum instrumento. Então, tipo, eu tô preocupada com o meu dia, tipo, que eu tenho que preparar aula pro Pedro. Eu começo, que é esse menino que eu cuido, eu começo a cantar isso. Isso me relaxa, assim, eu consigo manter minha mente focada nele. Tem um método que um irmão do IHOP também criou, que chama Lédico. Lédico são as letras iniciais de um anagrama, eu acho que é assim que fala, que é L-E-D-C-O. L de ler, E de escrever, D de dizer, C de cantar, de cor, e O de orar. Se você quiser anotar aí no seu caderno, seria bom. E eu trouxe aqui pra vocês verem que eu uso às vezes, eu não uso sempre, mas eu uso às vezes. Que a Karen vende na escola esses cadernos. Não tô fazendo propaganda porque ela que vende, mas porque realmente é muito bom e nos ajuda muito a nos concentrarmos na palavra. Uma outra disciplina espiritual se chama Lectio Divina, que é uma disciplina que os monges usavam muito para se encontrar com Deus. E a Lectio Divina é você ler realmente as escrituras como elas precisam ser lidas, não para você dissecar elas, sabe? Mas para você se aprofundar no que as escrituras estão dizendo. Então, a Lectio Divina você não faz com passagens muito grandes. Você pega um trecho, um versículo das escrituras e medita naquele versículo. E aqui, esse método, você vê aqui, que em cima está escrito meditação. E você vai colocar o versículo aqui. Aqui embaixo está escrito versículo, aqui embaixo buscas e aqui do lado está escrito tarefas. Então, nessa de você se concentrar, muitas vezes, as minhas tarefas são desenhos, né? Não sei se você está conseguindo ver. Mas muitas vezes você começa a lembrar, tem que pagar a conta, eu tenho que não sei o que, não sei o que lá. Aí você começa a escrever aqui. Conforme você vai escrevendo, isso vai saindo de você. E você consegue se concentrar mais. Aí você põe o versículo que você quer meditar aqui. E conforme você vai lendo o versículo, que é a primeira letra, L de ler. Depois você vai escrever, você escreve, você começa a dizer esse versículo em voz alta. Aquilo vai gerando em você meditações. E aí você vai escrevendo a revelação que está escrita aqui embaixo, que Deus está te dando. Conforme você escreve essa revelação, você pode começar a cantar a revelação que você está tendo. E no final você faz uma oração. Eu gosto muito de escrever as minhas orações. Eu sempre escrevo no final uma oraçãozinha, mas eu sempre vou além. Eu começo escrevendo e depois eu continuo orando com Deus. Esse é um bom método que você pode usar para se concentrar e para meditar nas escrituras. Outra coisa que os místicos da história da igreja usam muito, que eu acho muito legal, é a imaginação. A imaginação, a Teresa de Ávila fala assim: esse era o meu método de oração. Já que não conseguia refletir usando o meu entendimento, passei a criar imagens de Cristo dentro de mim. Fiz muitas coisas simples desse tipo. Acredito que a minha alma teve proveito dessa maneira, pois comecei a praticar a oração sem saber o que era. Então você pode usar a sua imaginação, e sua imaginação ela precisa ser santificada. Jesus, no Sermão do Monte, ele fala, uma das coisas que ele fala é: se você apenas imaginar com a mulher do outro, você já está pecando. Então, sua imaginação ela é real. Você pode usar ela para o seu bem. Você pode imaginar, quando você lê a passagem, você, junto com os discípulos ali, naquela passagem que eles estão, você pode imaginar Deus no seu trono. Você pode usar a imaginação a seu favor. Eu faço algo que me ajuda, que é, tipo assim, eu me imagino sempre diante do trono de Deus e com saquinhos que são os meus problemas e as dificuldades que eu tô tendo. E eu vou colocando: Deus, isso aqui é o saquinho de tal coisa. E é como se eu fosse liberando os pesos que eu tô sentindo. E quando eu coloco todos os saquinhos diante dele, eu imagino Jesus vindo, pegando todos os saquinhos e jogando no mar do esquecimento. E aquilo ali me traz alívio e tranquilidade. Eu começo a declarar. Eu não só fico imaginando, mas eu começo a declarar as verdades das escrituras sobre mim, sobre que ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, os meus pecados. Ele levou sobre ele e o fardo dele é leve e suave. Então eu começo a declarar as escrituras sobre mim. Isso me ajuda muito. E a contemplação. A contemplação era também uma
que tinha como uma ideia fixa, a ideia central da contemplação do Senhor, que é uma das disciplinas espirituais dos místicos também, é fixar no coração o centro divino. Então você pode louvar ações de graças, você tem vários salmos para isso nas escrituras, que estão rendendo ações de graças a Deus. Começa a agradecer, pensar nas coisas boas que Deus tem feito no seu dia, e começa a cantar isso, começa a louvar Ele, começa a gerar uma canção sua e dele. Você pode, se você tem o dom de línguas, você pode cantar em línguas. Você também pode fazer a oração do Pai Nosso com entendimento, não simplesmente uma repetição. E você também pode fazer a oração da quietude. Eu tenho muitas experiências de estar simplesmente quieta na presença de Deus, e eu sinto a presença dele. Tem uma música do David Helser que fala muito comigo, que ele fala que ele sente a presença nos ossos de Deus. Então, de vez em quando eu sinto isso assim no meu quarto, simplesmente estar quieta e me alegrando com o fato do Espírito Santo habitar dentro de mim, de receber o cumprimento de que vários homens e mulheres durante a história da igreja viveram e morreram para ter. Nós temos hoje, nós temos acesso diante dele. Eu acho que esse é o maior e principal motivo de ações de graça que nós devemos dar a Deus, o fato dele habitar dentro de nós. E para finalizar, eu quero falar rapidamente sobre alguns problemas práticos que nós podemos ter, que é a divagação, que eu falei um pouco desse bloquinho de notas, que a gente pode colocar as tarefas e tudo mais, ficar divagando a mente. Vai ser muito comum a sua mente divagar. A minha divaga várias vezes e eu tô nisso há 7 anos. Então, não se cobre muito, sabe? É um pequeno percurso que você está começando a correr como um bom atleta. Nesse livro Cultura de Oração, esse é o principal livro que eu indico para vocês, que é o do Michel. Ele é um livro muito simples, mas muito real e profundo. Nós conhecemos ele, vai dar aula também pra gente. E ele fala sobre isso, sobre essa palavra de Timóteo significar um pequeno percurso para correr grande distância. Exercita-te na piedade como um bom atleta. Então você vai treinando pequenos percursos para correr grandes distâncias. Não se cobre orar 2, 5 horas de uma vez. Comece com pouco. Comece com... Se você consegue dar 15 minutos para ele, comece com esses 15 minutos, mas seja fiel. Marque horários que você saiba que você pode... Um horário B, um horário A, um horário B. Eu gosto do início da manhã, mas às vezes eu não consigo. Então, como eu falei, às vezes eu dou à noite, quando eu chego do trabalho. Não é um horário B meu, mas o meu principal é aquele de manhã. Você pode alternar esses horários, mas lembra de sempre começar e ser fiel nos pequenos começos. Outro problema que nos prejudica é o entendimento errado de quem Deus é. E como eu falei na primeira aula, acredito que as aulas da Dani tá te ajudando para isso. O tempo de duração, eu falei agora também, sobre a gente treinar pequenos percursos. O melhor horário varia para cada um. E sua postura. Não fica numa posição que você fique relaxado demais, que você vai dormir, mas também não fica numa posição, joelho no milho, que vai te prejudicar e você não vai conseguir nem se concentrar porque você tá se machucando. E é isso. Então, para resumir, para relembrar tudo que a gente falou, um pouco de tudo que a gente falou, além de separar um lugar mais reservado possível, devemos nos concentrar, contemplar, orar em silêncio, meditar nas escrituras, sempre tendo na mão para anotar as distrações num bloco de notas, mas também as revelações, como eu mostrei no Lédico, escolhendo um plano A e um plano B para os nossos horários, tanto de início quanto de duração, e escolhendo uma postura que vai nos deixar alerta. Essa foi a nossa segunda aula, e a nossa terceira aula nós vamos falar sobre mais 3 disciplinas, e é isso. Espero que essa aula tenha ajudado vocês mais na prática, como vocês vão gerar esse relacionamento com Deus até que todos nós nos tornemos um. E é isso.